país na Europa tem a chave do entendimento para onde que a política internacional europeia vai se desenvolver. Eu estou falando da Polônia, um país estratégico tanto para a OTAN quanto para os interesses de Moscou dentro desse embate de uma mudança da nova ordem internacional. Fique comigo até o final do vídeo para que você possa entender com profundidade qual que é a geopolítica da Polônia e o que está envolvido dentro de todo esse panorama europeu. Meu nome é Rodrigo Miller do Vale, eu sou professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. Vamos começar a falar um pouco mais sobre a posição geográfica da Polônia e quais são as considerações que a gente pode fazer a respeito dessa posição e dessas condicionantes geográficas. Então, se nós pegarmos um mapa para a gente poder observar ali a Polônia, a gente vai observar que ela está localizada na Europa Oriental, ou alguns geógrafos colocam a Polônia como fazendo parte da Europa Central. E o que a gente consegue observar dentro desse contexto? Que aquela região ela é uma região praticamente uma planície, ela é praticamente plana. E o que isso quer dizer? Que, bom, se por um lado temos coisas positivas para a Polônia, como por exemplo a capacidade de produção agrícola, a capacidade de escoamento de produtos com velocidade e com articulação territorial, a capacidade de integração de mercados de uma maneira mais eficiente. Do outro lado, a gente tem aspectos muito negativos que foram sentidos ao longo de toda a história polonesa. Por quê? Porque se nós temos uma planície, e o país fica nessa região, ele pode ser muito bem acessado por todos os inimigos externos da Polônia. E pelo fato de não haver nenhum impedimento físico, e aí que eu falo um rio mais difícil de navegar, ou uma cordilheira de montanhas que dificulta a penetração de tropas, ou de espiões, ou de tanques de guerras, tudo isso não existe na Polônia, então fica cada vez mais fácil de a gente perceber essas invasões. E a tônica da Polônia em sua história foi a de ter essa fraqueza territorial, essa fraqueza geográfica sendo muito bem explorada pelos seus inimigos e pelos seus rivais políticos ao longo do tempo. E por que a gente precisa falar da Polônia hoje? Porque com a guerra na Ucrânia, a Polônia voltou a ter uma posição bastante evidente nas relações internacionais, uma posição mais incisiva dentro da sua política europeia, porque o governo do Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, ele, ao ver o conflito eclodindo na Ucrânia, com a invasão russa na Ucrânia, ele automaticamente se posiciona a favor da Ucrânia. Ele é o primeiro presidente que faz contato com Kiev, com o Zelensky. Ele vai até a capital da Ucrânia para prestar solidariedade, e aí a gente vê um movimento muito sólido de defesa da Ucrânia pela Polônia, isso por conta de todo um passado que a Polônia teve em relação às suas relações com Moscou, que gerou ao longo do tempo um sentimento muito evidente de ser contra a Rússia. Mas este é apenas uma pequena introdução para a gente entender quão importante é a Polônia e quais são os seus pontos de fragilidade. E a questão central que permeou toda a posição dos estadistas dentro da Polônia é a seguinte: como garantir a integridade territorial e como fazer com que a Polônia se torne uma potência sólida, capaz de fazer frente a todos esses desafios. Este é o grande ponto da política externa polonesa. Mas vamos começar por entender como que essa busca se manifestou. Então, o que acaba acontecendo?
Se nós voltarmos para a história, nós vamos perceber o seguinte, que desde o século XVIII, a Polônia vem enfrentando dificuldades muito grandes e muito evidentes de existir como uma identidade política nacional, como um Estado nacional. No século XVIII, ela foi uma potência média no sistema, mas com o passar do tempo, ela deixou de existir como uma unidade política no século XIX. E como que a gente pode perceber isso? Em primeiríssimo lugar, com as invasões napoleônicas, que aconteceu do Ocidente para o Oriente. Então, Napoleão Bonaparte, querendo levar os ideais da Revolução Francesa para todo o mundo, ele invade a Europa Central, invade a Polônia, tenta estabelecer nessas regiões governos favoráveis, governos liberais, para tentar chegar até Moscou e para tentar conquistar depois toda a Europa. E aqui a Polônia é invadida, a Polônia tem o seu território totalmente controlado por uma potência estrangeira. Isso também é a tônica da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha de Guilherme II, o imperador, o Kaiser alemão, que inicia uma política expansionista por toda a Europa, ele invade o leste, portanto, ele invade a Polônia para tentar chegar até a Rússia e fazer com que a Alemanha conquiste e controle todo o chamado espaço vital. Então a gente percebe que duas das guerras mais importantes dentro do sistema internacional ao longo da história, as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, a questão veio do oeste, do ocidente, para o Ocidente, mostrando a fragilidade do território polonês na sua margem ocidental, que muitos podem pegar um mapa e ver que o rio Oder, que separa basicamente os alemães dos poloneses, é muito pequeno, é muito estreito e não apresenta qualquer tipo de dificuldade para as tropas saírem do Ocidente e chegarem até a Polônia. Isso é muito importante. Na Segunda Guerra Mundial acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: pelo Tratado de Ribbentrop-Molotov, ou melhor, o Tratado de Não Agressão Nazi-Soviético, tanto a Alemanha quanto a União Soviética, eles decidem não agredir um ao outro. Mas existia ali dentro desse tratado uma cláusula secreta que fazia a divisão da Polônia. Então o que acaba acontecendo? Existe uma penetração do exército de Hitler pelo oeste e existe uma penetração do exército de Stalin pelo leste. Então a Polônia fica totalmente cercada. Então a gente vê a cidade de Varsóvia quase que ela sendo dividida entre alemães e soviéticos até pelo menos o início da Operação Barbarossa, iniciada por Hitler, que era a tentativa que a Alemanha nazista tinha de conquistar toda a União Soviética. Como a Segunda Guerra Mundial dá errado para Hitler e a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, as tropas de Stalin chegam até Berlim. Então, o que a gente percebe? Que a região e a porção territorial da Polônia, ela fica sob o controle dos soviéticos, e ali você tem o estabelecimento de um estado fantoche, de um estado que, entre aspas, era autônomo, que ele podia gerar a sua própria política interna e a sua própria política externa, mas não tinha, mas o que acontecia na prática não era isso. Só para vocês terem uma ideia, o Pacto de Varsóvia, que é algo semelhante ao OTAN, mas do lado soviético, foi assinado na capital da Polônia, mostrando que Moscou queria fazer os poloneses sofrerem, queria ver os poloneses tendo o comprometimento de defender o lado soviético. Além disso, o que nós podemos observar é que durante todo o tempo que a União Soviética exerceu pressão na Polônia durante a Guerra Fria, os poloneses sofreram com fome, sofreram com perseguições, não podiam exercer a sua liberdade política, e tudo isso foi gerando um sentimento, em primeiro lugar,
anti-russo, então existe na Polônia esse sentimento que eles não são favoráveis à Rússia, e também existe um sentimento anticomunista bastante sólido, bastante evidente. E isso foi aproveitado não apenas pelo Ocidente, então a gente pode ver que o presidente dos Estados Unidos na década de 80, Ronald Reagan, ele vai até a Polônia algumas vezes para poder falar e poder estabelecer algum tipo de contato, mas principalmente com o Papa São João Paulo II, ele se alia ao presidente Ronald Reagan, e como o Papa São João Paulo II, Karol Wojtyła, era polonês, então a gente vê uma tentativa de concertação bastante grande tanto da Igreja Católica quanto do Bloco Ocidental para acabar com o regime da União Soviética, que de fato vem a acabar em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1991, com o esfarelamento da União Soviética e com o fim do Pacto de Varsóvia e com toda aquela chamada cortina de ferro que o Churchill falou e colocou no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que nós podemos observar é que a Polônia, ela sofreu muito com os regimes totalitários, ela sofreu muito com o nazismo, sofreu muito com o comunismo, ela tem uma preocupação bastante evidente em garantir a sua soberania e sua capacidade de articulação política de forma independente, e tudo isso vai gerando um caldo para que a Polônia tenha uma consideração muito firme e muito sólida de como conduzir a sua política externa e de como tentar enxergar a sua inserção nas relações internacionais, em primeiro lugar naquilo que concerne a Europa, e depois em um outro momento em relação ao grande jogo das potências internacionais. Isso é muito evidente. Agora, com a queda da União Soviética, a gente precisa entender como que a Polônia ela se organizou, como que a Polônia ela começou a ver essa queda de uma ordem bipolar e como que a Polônia iria se inserir no mundo a partir daquele momento. E em um primeiro momento, na década de 90, o que ficou bastante evidente é que os poloneses eles decidiram aderir a todos os tipos de iniciativas que estavam sendo gerados pelas democracias liberais. Então a Polônia ela assina e aceita o Tratado de Maastricht, que é aquele tratado que vai criar a União Europeia. É um dos primeiros países do bloco oriental a entrarem na organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN, e também a Polônia, na década de 90, ela busca se inserir cada vez mais dentro desses marcos liberais, dentro desses marcos das democracias ocidentais. E aqui a gente pode perceber que, na década de 90, o que a Polônia buscou era criar uma constituição que fosse liberal, que fosse democrática, que tivesse um apreço pelas mudanças institucionais, essa preocupação bastante evidente que essas democracias ocidentais têm com as instituições, em fazer com que haja a segurança e a garantia de que haverá o império da lei que vai controlar e que vai garantir a pacificação da sociedade. Então, uma ideia de tripartição de poderes, uma ideia de fazer com que existam freios e contrapesos, isso é muito evidente. Além disso, a Polônia, de imediato, aderiu aos regimes liberais na economia, então economia de mercado, competitividade, inovação. Por quê? Porque a Polônia queria fazer com que aquele passado da União Soviética, aquele passado bastante grotesco do que aconteceu dentro da Polônia, fosse de fato colocado no lixo da história pelos poloneses. Isso marcou muito os poloneses nos anos 80, no final dos anos 80, no início dos anos 90. Só para quem é aqui da região sul do Brasil, estou falando de Curitiba, nós podemos ver que quando conversando com esses poloneses e tendo uma maior proximidade com as comunidades, nós vemos quanto que os poloneses agradecem o Papa São João Paulo II, como agradecem o Lech Walesa do Movimento de Solidariedade
Solidariedade e o próprio presidente Ronald Reagan por terem articulado toda essa posição. E este foi um passo muito importante que a Polônia deu para tentar aderir a esses regimes liberais. E o que acaba acontecendo? Como a Polônia está muito próximo da Alemanha, faz divisa com a Alemanha, acaba acontecendo que a principal economia, a principal potência da Europa, a Alemanha, ela começa a exercer muita influência política e econômica na Polônia. Então, se antes a Polônia tinha uma dependência muito grande com Moscou, agora começa a ter uma dependência muito grande com Berlim. E essa posição vai fazendo com que a Polônia ela não tenha condições de fazer frente ao poderio econômico da Alemanha. E o que cabe à Polônia nesse primeiro momento? Ser fornecedor de matéria-prima, de serviços de baixo valor agregado, de mão de obra barata para que haja produtividade em maior capacidade na Alemanha. Então a gente está falando da região oriental da Alemanha, que é uma região com bastante indústria pesada. Basta lembrar que a Alemanha nessa região ela possui as suas metalúrgicas, possui as suas indústrias de transformação. Tem o Porto de Rostock, que exerce uma posição fundamental dentro da inserção energética da Alemanha na economia internacional. E tudo isso foi gerando bastante efeitos na economia polonesa. Então, se nós observarmos as relações comerciais e as relações financeiras, os bancos poloneses, as praças de comércio da Polônia, todas elas dependem em grande medida da Alemanha para sobreviver. E isso faz com que a independência, a soberania econômica da Polônia seja de fato cada vez mais sensível, seja de fato cada vez mais difícil de ser colocada num plano mais nacionalista, por assim dizer. E o que acaba acontecendo? À medida em que o século XXI vai penetrando, o que a gente pode perceber é que houve uma grande crise no mundo inteiro, a crise de 2008, que ela chega também na crise do euro, 2009, 2010, 2011, e isso vai gerar profundas transformações dentro do sentimento polonês e dentro da visão que a Polônia tem a respeito da sua inserção na economia internacional e também na sua política internacional. E qual que é a mudança? Se antes, no início da década de 90, a Polônia queria aderir a regimes mais liberais, a uma ideia de democracia progressista em algum momento, o que a gente percebe é que com esse agravamento e com a dependência da Polônia em relação à Alemanha, a gente vê que, pelo fato da Alemanha pressionar os países depois da crise a adotarem posturas mais austeras na economia, fazer arroxos fiscais que vão garantir a solvência do sistema de pagamentos desses países, é o que aconteceu na Espanha, na Grécia, Portugal, Irlanda, não foi diferente no caso da Polônia. Os poloneses eles deram uma mudança muito grande na sua visão, e aí acabou fazendo o seguinte: um crescimento bastante evidente do nacionalismo polonês. Então começa a ter um aumento daquela visão nacionalista de levar a Polônia a ela ser um Estado soberano e muito forte, independente daquilo que está acontecendo. Então a Polônia começa a buscar uma aproximação maior com os Estados Unidos da América, fora do contexto da Europa, para poder garantir forças armadas bem preparadas, com capacidade de atuação, com uma articulação mais evidente com a OTAN. A Polônia quer ter peças de armas dos Estados Unidos no território polonês. Isso é um ponto bastante importante, que a gente vai observar essa posição estratégica da Polônia. Então o nacionalismo polonês começa a ser exacerbado. Além disso, o que a gente pode observar é que a economia, se antes era mais liberal, agora começa a ter uma visão mais protecionista, uma ideia de reserva de mercado, a Polônia querendo fazer com que as suas indústrias, com que seu comércio, ele se desenvolva, que não exista essa
interdependência tão grande com a Alemanha e com alguns outros países da Europa Ocidental. Isso tudo vai garantir para a Polônia uma posição de grande capacidade de articulação, uma capacidade de investimento bastante sólido, fazendo com que o nível de emprego fosse mantido de uma maneira mais evidente dentro daquele cenário de pós-crise de 2008. E o que a gente pode observar como terceiro aspecto da posição da Polônia é que os poloneses eles enfatizaram bastante a questão dos costumes. Então, um conservadorismo social bastante evidente dentro do cenário da Polônia. É o que a gente pode observar, que a Polônia, a partir de então, ela começa a se deslocar de todo o liberalismo de Bruxelas e de Estrasburgo, que são os dois centros de poder da União Europeia, o parlamento e a sede. Por quê? Porque a União Europeia ela quer o liberalismo social, ela quer romper com as tradições culturais da Europa, ela quer romper com as tradições da civilização ocidental, criada com algumas ideias, com alguns valores que são fundacionais, como, por exemplo, o direito natural. E aí a gente observa que a Polônia, ela volta a ter esse resgate, ela volta a enfatizar o valor da religião, ela volta a enfatizar o valor do direito natural, e aí a gente começa a ver, a partir de 2015, um partido chamado Partido Lei e Justiça, que é um partido por muitos considerados como ultraconservador ou de extrema direita, que começa a ganhar a posição de poder, a posição de comando dentro da Polônia. E tanto é assim que desde 2015 este partido Justiça e Liberdade ele vem se consolidando como o principal partido político na Polônia. E onde que ele vence? Quais são as áreas que ele mais tem votos? São as regiões mais próximas da Rússia, ou melhor, da Ucrânia, mais próximas da Ucrânia, tem uma votação muito expressiva desse partido, em cidades médias e cidades pequenas, e os partidos liberais, eles ganham nas grandes cidades, como por exemplo Varsóvia e Cracóvia. Então a gente pode perceber que o interior do país, ele vai votando cada vez mais de forma conservadora, vai se colocando cada vez mais de forma a defender o nacionalismo polonês frente à agenda liberal e também frente ao expansionismo russo e à tentativa que o Putin tem de fazer com que haja uma reconquista de territórios. Isso é um ponto importante. E por falar nessa ideia, nesse resgate aos valores, nesse resgate a uma certa tradição, nos anos de 2016, 2017, a Polônia ela se junta com outros 3 países, que é a República Tcheca, a Hungria e a Eslovênia, para poder fazer com que esses 4 países que se chamam o Grupo de Visegrad, eles possam fazer frente ao comunismo, fazer frente ao expansionismo de Moscou e fazer frente a tudo aquilo que ameaça a integridade dos valores e a integridade física desses países. Então o que a gente pode perceber é uma aliança do Andrzej Duda junto com o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. Então a gente percebe que a Europa de Leste ela está cada vez mais evidente no combate ao anticomunismo e a ter sociedades cada vez mais soberanas e mais nacionalistas. Por quê? Porque querem evitar aquilo que aconteceu com a União Soviética, querem evitar um regime totalitário e também veem na União Europeia e nesse liberalismo exacerbado dos países como França e Alemanha, uma ameaça às suas estruturas fundacionais. Então essa é a posição do Grupo de Visegrad e essa é a posição da Polônia mais recentemente. E aqui o que a gente pode observar? Que com a guerra da Ucrânia, a Polônia ela volta a ter uma preocupação muito evidente e uma preocupação bastante importante dentro da sua visão de estratégia de segurança internacional. Por quê? Porque
como a Polônia é um dos maiores países entusiastas da defesa da Ucrânia, como o Andrzej Duda ele se mantém firme ao apoio a Zelensky, e como a Polônia tem mandado armas, dinheiro, alimentos, uma série de equipamentos para o exército ucraniano, a Rússia ela está cada vez mais numa posição de agressividade contra a Polônia. E só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um mapa da Polônia, a gente vai ver que um pedacinho da Rússia faz fronteira com a Polônia, que é a chamada região de Kaliningrado. E essa região, ela tem uma presença militar e bélica da Rússia muito evidente, muito forte. Então, o que a gente pode observar é que, à medida em que o conflito na Ucrânia se arrasta e que as potências no leste europeu estão demandando da OTAN posições cada vez mais duras, cada vez mais firmes contra a guerra na Ucrânia e tentar fazer com que a OTAN de alguma forma entre no conflito para poder garantir a estabilidade da Europa, a Rússia vê isso como uma ameaça muito clara e vai tentar fazer uma contraposição bastante evidente. Um dos pontos mais interessantes dentro desse jogo foi o próprio Vladimir Putin, em 2007, numa conferência que acontece anualmente em Munique, que é a Conferência de Segurança Europeia, que ele estava falando nessa reunião que a maior tragédia do século XX foi o esfarelamento da União Soviética e que o governo dele seria um governo responsável por tentar rearticular esse espaço. Ou seja, na cabeça do polonês está assim, vai ter invasão da Rússia pela Polônia. Então nós precisamos garantir que a integridade territorial da Polônia seja mantida. Então, a partir do momento que começa e eclode a guerra na Ucrânia, a gente vê que a Polônia ela busca nos Estados Unidos da América cada vez mais uma relação firme, sólida. O que a gente pode perceber é que os Estados Unidos da América sabem da importância da Polônia, mas preferem que a linha de defesa se estabeleça na Alemanha. Então a Polônia ela precisa correr para se desenvolver de forma militar cada vez maior, cada vez mais evidente. Isso tudo para garantir o objetivo principal de defesa do território da Polônia, que é o objetivo principal da política externa polonesa nos últimos 250, 300 anos. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que a guerra na Ucrânia está levando a Polônia a tomar um lado cada vez mais evidente nesse jogo internacional, que é de combate completo ao expansionismo de Vladimir Putin, mas ao mesmo tempo sabe que a aliança com a OTAN, ela de alguma forma precisa ser aprofundada e que a Polônia ela precisa da garantia da OTAN que a maior parte de equipamentos e a maior parte do exército treinado da OTAN esteja dentro do território polonês para garantir a sua integridade. Essa é a atual circunstância em qual a Polônia se encontra. Portanto, à medida em que o conflito se agrava na Ucrânia e que nós temos a possibilidade desse conflito se espraiar pela Europa Oriental, a Polônia vai certamente estar na linha de frente de uma guerra, de uma possível guerra europeia, fazendo com que a integridade territorial e que a manutenção de toda a Europa dependa em grande medida de como que a Polônia vai estar preparada. Então o que a gente pode observar para poder concluir este vídeo? Que a Polônia, na Europa, ela está exercendo cada vez uma posição chave e vai depender muito da sua capacidade de articulação junto à OTAN e junto aos Estados Unidos da América, fazer com que a linha de defesa da OTAN se desloque da Alemanha para chegar à Polônia. Assim, há uma capacidade maior da Polônia garantir a sua integridade territorial e fazer frente ao expansionismo que vem da Rússia. Por este vídeo é isso, pessoal. Eu peço que compartilhe este vídeo com os seus amigos e nos seus grupos e curtam para que este vídeo ganhe maior relevância na plataforma. Um grande abraço a todos e até a próxima.